Pessoal, vale na vida de uma pessoa pública, entre outras coisas, eu classifico duas como principal cana: palavra e caráter. Eu vou tomar a liberdade de complementar a fala do Romeu, uma fala eloquente, uma fala com convicção do seu coração, de dizer que antes do dinheiro, um gestor público com mandato eletivo, primeira coisa que ele tem que ter é caráter. E caráter não falta a essa dupla Lino Martins e Dr. Luiz. Antes do dinheiro, que é indispensável, nós estamos no mundo capitalista e existem diversas e diversas demandas e necessidades. Você tem que ter a boa intenção, você tem que ter ideias, tem que ter planejamento, tem que ter foco, você tem que ter parceiros. E para essa coligação que aqui está hoje consolidando o nome do Lino Martins e Dr. Luiz, o que não nos faltará são boas ideias. O que certamente não faltará a essa dupla, com uma boa equipe de trabalho, é comprometimento e principalmente bons parceiros. Eu não vou ficar conjecturando, porque Ulisses Guimarães cansaram alguns aqui de ouvir. Ele tinha uma frase que dizia que o voto é esperança. O que foi feito fica na caixinha da gratidão do coração. Lhe credencia para postular. E esse credenciamento, o candidato tem que ter, ou o postulante tem que ter credibilidade entre o querer, antecedendo pela vontade, muitas vezes por uma vaidade, até a consolidação e a sacramentação do sufrágio popular, tem uma distância muito grande. É uma longa caminhada. Estamos numa democracia, é importante a gente ter as opções de escolha para que a população saiba discernir o joio do trigo. Em 8 anos, começando lá atrás, Bandeirantes tem pressa, e dizia a música, né? Bandeirantes vai mudar de cor, e assim por diante. Junto com o Dr. Luiz e mais alguns companheiros, fomos conquistando a confiança da população. E uns diziam: caiu de paraquedas. Me desculpe, fazer uma correção. A gente vinha numa história, a gente vinha com foco. Hoje eu comentando com um comerciante renomado da cidade de Bandeirantes, que Deus é meu testemunho, e principalmente essa querida e amada esposa Diane, de que há 17 anos atrás, dona Cida, essa grande companheira do Dr. Luiz, nós tínhamos uma vida super confortável na cidade de Curitiba. Em valores, a gente ganhava 3 vezes mais do que o subsídio de prefeito. Porque prefeito não tem salário, ele tem um subsídio para auxiliar a ele a diminuir um pouco das muitas despesas que ele tem, porque o cargo é uma missão, o cargo não é uma profissão. E assim Deus quis, Juca. Juvenal,
amigos do distrito Nossa Senhora da Candelária. E o destino nos reservou. A gente vinha de Curitiba, deu no que deu, a SEAB, Açúcar Cedro, que aqui está o Pedro, com o Roque, nos credenciou também. E mostramos para a população de Bandeirantes que quando você tem foco, quando você tem vontade, é possível acontecer as coisas. É lógico, natural, que a gente não conseguiu fazer tudo aquilo que a gente gostaria que fosse feito. Algumas coisas ficaram no meio do caminho, não por quebra de palavra, porque o homem, pessoa pública, independente do sexo, como eu disse, tem que ter palavra e caráter, mas por várias situações que veio ao nosso desencontro. Mas sim, realizamos muito, mas realizamos não sozinho, realizamos com um grupo de sustentação política na Câmara Municipal. No primeiro mandato com o Dr. Luiz como vice-prefeito, e no segundo mandato está aqui o Romeu Furlan. Realizamos sim bastantes coisas, mas ainda temos grandes desafios para a cidade de Bandeirantes. Nós não podemos trocar com todo respeito o direito de postulação, a vontade pessoal, ao sonho. Ninguém tem o direito de cercear o sonho de quem quer que seja. E numa democracia, todos dentro das regras eleitorais têm o seu direito. Nós não temos o direito, e nem somos presunçosos nem arrogantes, para querer ofuscar e nem diminuir ninguém. Mas nós temos uma responsabilidade, Sônia Zamboni. O voto do Celso Silva é eu tenho um voto apenas no dia, e o meu voto é para o 12, o meu voto é para o Lino Martins com o Dr. Luiz. Mas a responsabilidade é de todos nós bandeirantenses, que queremos uma cidade de Bandeirantes próspera, uma cidade de Bandeirantes com menos injustiças sociais, uma cidade de Bandeirantes com uma melhor infraestrutura. Nós temos essa responsabilidade de tomar o cuidado de não trocar o certo pelo incerto. Uma aventura de palavras que vão ao vento, porque falar é fácil, você ser estilingue é muito fácil. É muito fácil. O município, que há 8 anos, desde 2009, ao lado do Dr. Luiz, que nós não aumentamos um único centavo de IPTU, com uma arrecadação de R$1 milhão por ano, que para qualquer um de nós aqui é muito dinheiro, mas perante as necessidades dessa cidade que é esparramada, isso é quase nada. Uma folha de pagamento, e não é mais do que obrigação, diga-se de passagem, né, Valdir, Eustáquio, pago religiosamente em dia, até o último dia útil de cada mês, todo o 13º, inclusive de 2016, a metade já está paga no mês de junho, uma folha de R$2.600.000 por mês, um IPTU de R$1 milhão por ano. Essa matemática não fecha, mas ela, no final, dá tudo certo. Por quê? Você tem que ter acesso, como o Romeu disse, você tem que ter criatividade. Um prefeito tem que ter pulso, mesmo que injustamente, pela boca felina de uma meia dúzia, ele seja chamado em algumas oportunidades de centralizador, ou até um termo um pouco pesado, ditador.
Nunca vi ser ditador, ser quase 80% ser reeleito. Mas tem que ter pulso, tem que ter comando. Não é o comando do chicote, não é o comando do nariz empinado, mas é o comando do conhecimento. Quando veio a escolha, já estou indo para finalizar minha fala, dos nomes, vários foram mencionados, todos com seus respectivos valores, e eu não vou aqui entrar nas particularidades de cada um, porque senão vou me estender muito, e a gente está para ouvir aqui a dupla Lino e Dr. Luiz. Mas quando finalmente escolhemos a cabeça da chapa, Lino Martins, foi com a convicção de que Bandeirantes vai estar sob a responsabilidade de uma pessoa íntegra, de uma pessoa de uma reputação ilibada, de uma pessoa que tem comando, de uma pessoa que faz da sua vida simples uma das suas principais marcas, que é a sua humildade. Porque o Lino, desde quando eu conheço o Lino, e não é há pouco tempo, o Lino sempre foi essa mesma pessoa. Até parece, dona Nésia, que a senhora e o Lino, na hora de dormir, vocês estão dentro de uma redoma de formol. Porque o Lino não envelhece, é que nem vinho, é um espírito. E quem jogou bola contra o Lino, como eu joguei, sabe que não é fácil ser marcado por esse homem. E a vitalidade que o Lino tem é uma coisa impressionante. Bandeirantes tem que seguir em frente. Avançamos sim muitas coisas até que alguns ainda teimam em não acreditar. Os pessimistas, aqueles céticos ou aqueles que têm uma mentalidade doentia, que a gente tem que abominar, aquela pessoa que acorda mal-humorado, aquele que vai muitas vezes no futrico, saia de perto dessa pessoa. Essa pessoa contamina. Eu não consigo me contaminar por essas pessoas que não trazem nada de produtivo. Por isso que quando nós definimos o nome do Lino, a gente teve a certeza de que a nossa cidade vai melhorar. Não é dar continuidade só não, Lino. Nós queremos melhorias. E você vai ter ao lado do Dr. Luiz essa responsabilidade. Seja para consolidar o parque industrial, seja, André Teodoro, para consolidar esse CDC, Centro de Distribuição e Comercialização, que já iniciou nos últimos 8 anos com o mandato Celso e Romeu, na diversificação da nossa agricultura. Seja também o desafio do aeroporto, seja o desafio da vinda de um curso de medicina, que essa Unopar, há 4, 5 anos atrás, que você disse que o Lino foi o precursor do esgoto, que Bandeirantes era conhecido como a capital da barriga d'água. Você falou da Unopar, muito bem lembrado. A Unopar, há 4 anos atrás, antes do Mazzuti, né, Romeu? Tinha 400, 500 alunos. Hoje tem 2.200 alunos. A Unopar está agora com mais 2 cursos de engenharia. A Unopar está colocando, a partir de janeiro, curso de farmácia e de enfermagem. Já um preparativo, ou um aperitivo, seu Nelson Santos, como o senhor gosta de mencionar, um pitisquinho, antes do jantar, para o curso de medicina, que alguns pessimistas ainda teimam ou torcem contra o touro. Sonhar pequeno, jovem,
sonhar grande dá o mesmo trabalho. A infraestrutura dessa cidade é parque de exposição Lauro Teodoro, nos altos da linda Bela Vista, Lamparina. Casas populares, 936. Vamos deixar a cidade aí com praticamente 95% dos asfaltos concluídos. O esgoto no distrito, até recebi uma jovem hoje, Juca e Juvenal. Esperamos findar até o final do ano. Fizemos uns 30% do asfalto interno. Temos grandes desafios ainda. Grandes desafios para o nosso município. Não dá para fazer tudo o que não foi feito em 72 anos, em 8 anos. Temos legados do seu Zé, do saudoso Jamil Fares Vidal, do Alessio, do Juba, do próprio Lino e de tantos outros que passaram, como o Moacir Castanha e assim por diante. Cada um faz a sua parte, cada um constrói a sua história. E o Lino está colocando o seu nome novamente ao crivo. Uma pessoa que poderia muito bem ficar tranquilo com o escritório, com a sua família, está colocando o seu nome à disposição, porque o Lino sabe que a cidade de Bandeirantes, Dona Nésia, Dona Cida, que não é fácil ser esposa de político, não é fácil. Eu vejo a Lita, a Liane, as outras que são esposas de vereadores, não é fácil. Você tem que abdicar de muita coisa, mas jamais abdicar da célula maior da sociedade, que é a família que está no coração da gente. Isso nunca, mas de momentos muitas vezes a gente abdica assim. E eu tenho certeza que como nós, o Lino Martins, ele vai ser 24 horas Bandeirantes, porque o Lino tem caráter, o Lino tem comprometimento. O que eu peço para vocês? Conclamo os bandeirantenses do bem, que são todos que aqui estão. Gabriel do Vale, como eu disse no início, nós temos responsabilidade com essa terra, que a maioria natural, de nascimento, outros por adoção, que são filhos de bandeirantes, temos responsabilidade. O que eu peço e conclamo? Continue amando essa cidade. O Lino não é o último biscoito do pacote, não. O Lino tem defeito, pecados como todos nós temos, mas ele tem uma qualidade que poucos têm. É uma pessoa bem intencionada, é uma pessoa de uma linha reta. E na vida pública, muitas vezes você erra, mas querendo acertar. Eu também tive vários erros querendo acertar, mas quem não erra é porque não tem coragem. Quem não erra é porque é covarde. E está numa função pública, no comando de um município, você está representando uma coletividade. Então eu conclamo a cada um de vocês que aqui estão, mesmo aqueles que torciam para um outro ou para uma outra opção, aqueles que simpatizavam, de hoje em diante, o Lino Martins e o Dr. Luiz são as pessoas mais lindas do mundo. Os defeitos, as críticas, infundadas ou não, que toda crítica construtiva é bem-vinda. Vamos deixar para os nossos adversários perderem tempo. Cada crítica do nosso adversário, Lino Martins, fica uma dica que eu ouvi do Osmar Dias lá em 2008 na Casa da Amizade, no meu pré-lançamento. Cada crítica do nosso adversário, Lino e Dr. Luiz, fica essa dica que o Osmar Dias me fez naquela ocasião: apresentem 2 propostas. Para cada crítica, 2 propostas. Não perca tempo com negativistas.
E eu peço, gente, reiterando, reforçando, não sendo cansativo, que cada um aqui, independente, se você muitas vezes entende que só tenho o meu voto da minha família, não subestime a sua capacidade. Não subestime a sua capacidade. Todos nós temos os nossos valores, cada qual no seu quadrado, já diz o ditado. Comece na sua família. O Lino Martins vai melhorar Bandeirantes. Ele é a segurança que vai continuar esse trabalho bem conduzido por uma equipe que, por uma sorte e por uma missão confiada por Deus, hoje está à frente a minha pessoa junto com o Romeu Furlan. O Lino Martins vai buscar mais melhorias e nós, bandeirantenses, também vamos cobrar o Lino, mas antes de cobrar nós temos que apoiar. Eu peço que ninguém subestime adversário. Não existe eleição ganha, não existe eleição fácil. O que existe é eleição disputada. Se tem uma coisa que eu não perco é motivação. Eu acabei de receber aqui no WhatsApp, que eu já estou moderno, uma mensagem de um grande empresário da nossa cidade perguntando sobre uma situação. E a gente tem responsabilidade. Ainda brinquei com ele. Eu falei: meu amigo, eu estou encerrando o meu mandato. Parece que eu estou começando como você está me pedindo. Ele falou: Celso, isso que eu estou lhe passando é sinônimo de uma coisa: confiança. A gente confia em você. Então, Lino e Dr. Luiz, a população de Bandeirantes confia em vocês dois. Enaltecer as qualidades do Dr. Luiz é chover no molhado. Dr. Luiz é um médico renomado, é um dos melhores médicos da história de Bandeirantes, é uma pessoa que sempre esteve na política para servir ao próximo, tem as posições dele, mas é uma pessoa do bem, uma pessoa que olha para frente. E como nós olhamos para frente nessa composição, porque uma coisa que a gente não pode ser é ser injusto. E eu nunca vou ser injusto com o meu primeiro parceiro de mandato, que foi o Dr. Luiz. Uma outra coisa é que nós não podemos, numa família, ficar com ressentimento. Ressentimento não leva a nada. Bandeirantes é uma grande família. Nós não temos que ter ressentimento. Nós temos que se unir em prol do mesmo objetivo, que é as melhorias que nós esperamos para essa cidade. Encerrando, Lino, Dr. Luiz, nós confiamos em vocês. O 12 de novo, estará aí, se Deus quiser, com o apoio de cada um, para que vocês na sua casa, na sua família, não esqueça dos vizinhos, viu gente? Mesmo aquele que olha meio torto para você, muitas vezes é uma falta de um diálogo, apesar que tem uns vizinhos bem complicados, mas a maioria é por falta de um sorriso, de um bom dia, de uma boa tarde. E a gente tem que ter um bom convívio. Procure os vizinhos. O Lino é o melhor candidato do mundo. O Lino é o melhor candidato do que a Clinton, do que aquele louco lá dos Estados Unidos, lá nem esqueço o nome daquele treino. O Lino é o melhor candidato da história de Bandeirantes. E é com o apoio de vocês, com as bênçãos de Deus, acima de tudo, com a garra que o Lino e o Dr. Luiz têm, é que nós, juntos, Bandeirantes, vai novamente consolidar uma dupla para governar o nosso município. Então, juntos, vamos seguir em frente, Bandeirantes. Lino Martins e Dr. Luiz, é o 12. Um grande abraço, conto com cada um de vocês.